Sejam muito bem-vindos ao Elas Debaixo da Graça Podcast, um espaço reservado para conversas leves, reais e edificantes. Eu sou a Carol e o episódio de hoje é muito especial. Acompanhe com a gente mais este episódio. E hoje, no último episódio dessa temporada do nosso podcast, eu convidei duas mulheres incríveis para fecharmos com chave de ouro. A primeira delas é a idealizadora desse projeto, líder do Ministério de Mulheres, também está à frente da Superintendência da Escola Bíblica da IEDG, atua como vice-diretora, é casada com Paulo, mãe e avó dedicada. É uma alegria apresentar a Patrícia Belotti. Olá, boa noite a todos, é uma alegria estar aqui com vocês. E a nossa segunda convidada é uma mulher incrível também, que sabe equilibrar os desafios da vida profissional e familiar. Ela atua como gerente em uma grande e renomada loja de vestuário, liderando equipes e enfrentando diariamente os desafios do mundo corporativo. Além disso, ela é esposa do Ricardo e mãe dedicada que administra com amor e cuidado o seu lar. É uma mulher de fé e determinação e é uma alegria recebermos a Solange. Boa noite, é um prazer estar aqui gravando com vocês. E o nosso tema hoje é carreira e ensino, ferramentas para a obra de Deus. Nós vamos aqui conversar sobre como mulheres cristãs podem enfrentar os desafios no trabalho, mas também servir a Deus mantendo seus princípios bíblicos. E para refletirmos sobre esse tema, eu quero trazer o texto que está em Colossenses 3:23, que diz assim: "E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens." Esse versículo ele reforça aí a ideia de que mesmo no ambiente secular, seja ele profissional, nós temos que ter maneiras de manter os valores cristãos em todas as áreas da nossa vida. E para começarmos, eu quero pedir para as nossas convidadas de hoje contarem um pouco das suas trajetórias profissionais. E a minha pergunta inicial é para a Patrícia. Pati, conta como foi chegar à vice-direção de uma escola. Então, eu acho que eu nasci professora. Uma coisa que é incrível que, desde criança, eu tinha o sonho de ser professora, que foi adiado muito tempo. Eu fui católica, vocês sabem, e lá na igreja católica, aos 13 anos, me deram para cuidar de crianças, chamado Perseverança. Eram as crianças que saíam da primeira comunhão e não podiam fazer a crisma, que são dogmas da igreja católica. Então eu já ensinava com o Ministério Infantil de crianças lá, crianças abaixo da minha idade. Fiquei muito tempo fazendo isso, fui catequista, mesmo antes de ser professora secular. E aí depois eu casei, tive filhos e fui trabalhar. Eu vejo assim nisso tudo também um preparo de Deus para eu chegar até aqui. E Deus me permitiu trabalhar num lugar chamado Divisão Regional de Ensino do Estado, onde eu fui entender a máquina da educação pelo lado de dentro, documentos, leis, conhecer como as escolas funcionavam. E essa diretoria ela cuidava de todas as escolas de Guarulhos, de Caieiras e também da região. Aí, passado quase 4 anos, foi extinta as DREs, elas acabaram. E eu fui parar numa escola particular, um colégio católico também. Eu ainda não estava convertida, não tinha vindo para Jesus. E lá eu fui conhecer como secretária, conhecer o lado de dentro de uma escola, também o seu funcionamento interno, além da sala de aula. E nesse período, eu louvo a Deus pelas pessoas que Deus coloca na minha vida. Ele foi me preparando, mas trazendo pessoas para colaborar com isso. Uma irmã, que era madre superiora, já nos seus 80 anos, ela me desafiou. Ela falou, vai fazer magistério, que eu te dou uma sala de aula. E claro, para a função que eu exercia para uma sala de aula, e aí lembra do meu sonho lá de criança, que era ser professora. Eu fui estudar
não sem sacrifício, porque tem tudo muita luta. Mas o meu pai, ele me ajudou a pagar a escola inicialmente, e depois de 1 ano e meio, mais ou menos, 2 anos quase, a gente já não tinha condição de pagar. E aí eu estudava num colégio particular, o Colégio Progresso, e o seu Naim, que era o dono, quando eu fui pedir a transferência, que eu ia parar de estudar, ele me deu bolsa integral. E eu pude concluir. Eu sou muito grata à família dele, a ele, que não me devia nada. Simplesmente eu vejo o mover de Deus em tudo isso. Deus colocando a sua mão para que eu pudesse concretizar um sonho que ele tinha me dado, e eu nem imaginava o propósito disso. Sim. E nesse meio tempo, quando eu estava no Virgo, eu me converti. Eu fui chamada para Jesus. E lá na igreja me deram a superintendência de uma escola bíblica, que eu nem sabia exatamente o que era. E foi um trabalhar assim, eu fui aprendendo a ser professora secular, mas eu já estava sendo forjada como professora de ministério para a educação cristã, que é algo que para mim assim, a educação muda. Eu confio, acredito, é o ideal mesmo, assim, é a partir da educação, de aprender das pessoas, de Jesus, aprender de tudo, que nós podemos mudar o mundo. Então, quando você tem conhecimento, isso ninguém pode te roubar. Sim. E nesse processo todo eu pude fazer um concurso público para a Prefeitura de Guarulhos, mas eu fui trabalhar em 2 escolas, uma como secretária e uma como professora. Então, realizando o meu sonho de ser professora. Mas aconteceu uma coisa muito séria. Passado 2 anos, quase 3, Deus me pediu para sair daquele emprego, do sonho. Como é que você entrega seu sonho? Você resiste um pouco, mas o Senhor usa pessoas mais uma vez, e uma delas foi a irmã Maria José, que é a nossa irmã aqui em Cristo conosco, e a outra é a pastora Ivete, disse assim, tá na hora de você obedecer. E eu, mas como? Tem que largar o que ele pediu. E Deus não pediu que eu era secretária, ele pediu exatamente o de professora, e doeu muito, eu pedi demissão. Mas eu sofria muito, porque eu entrava na escola da manhã, 7 horas da manhã, e saía às 8 da noite. Para mim aquilo era vida, né? Eu tava fazendo... A gente não entende os propósitos de Deus, a gente está só vivendo. E o Senhor me tirou. E quando foi... Isso é 2004, a gente chega em 2004. Em 2004, então, o meu pai aparece doente com câncer e o meu irmão com uma crise. E foi por eu não estar trabalhando numa das escolas que eu pude dar suporte familiar. E exatamente quando as coisas voltaram para o lugar... Aí o Senhor permitiu que a prefeitura me chamasse e eu vim trabalhar na prefeitura de Guarulhos como professora, então realizando o meu sonho. Uma coisa interessante é que eu falava, a minha oração para Deus era assim, eu quero trabalhar num emprego, o que eu ganho nos 2, porque era muito puxado, ter que fazer renúncia de filhos às vezes em casa sozinhos, você não ter vida, você tem que trabalhar. E eu orava, eu queria ter tempo, porque assim eu servia na igreja também. Então, eu trabalhava o dia todo, eu ia para a igreja à noite. A igreja onde nós congregávamos tinha muito trabalho. Então, era de terça, era de quarta, era de sexta, de sábado, domingo de manhã, domingo à noite. Então, nós estávamos sempre envolvidos, ora no trabalho, ora na igreja. E aí o Senhor me deu esse emprego na prefeitura que no primeiro mês de salário eu ganhei exatamente o que eu ganhava em 2. Amém. O Senhor é lindo no que Ele faz, então você começa a entender que a obediência, aquilo que é sacrificado, o Senhor vai te honrar em algum momento. Não era algo que estava definido, Ele nunca me falou, faz que eu vou te dar, não foi assim, você renuncia e pronto, obedece. E a partir dali eu fui tendo oportunidades dentro da prefeitura e... O Senhor, você vê assim, o mover de Deus daquilo, o que eu levei para essa prova do concurso? Era toda a trajetória de trabalhar numa divisão regional, numa secretaria de escola. Eu fui sendo forjada em conhecimento da palavra que era necessário para responder naquela prova. Sim. Então você vê que há um mover de Deus. Ah, mas você foi sem experiência? Não, havia experiência, não havia o estudo, o diploma. Sim. E ali eu pude depois fazer a faculdade de pedagogia e quando eu concluí, veio outro processo seletivo para ser vice-diretora. E aí em 2013, então, eu assumo como vice-diretora, é onde eu estou até hoje. E o Senhor tem me honrado, não é sem sacrifício. E a sua pergunta, né? Como foi a trajetória? A trajetória é marcada por renúncia, por prioridades, por você ter que observar como você vai colocar isso diante de Deus, que aquilo não te leve para longe de Deus. Então é regada a oração. É regado também a pessoas estarem com você te ajudando e você ser humilde para aceitar quando as mãos são estendidas. Você parar para ouvir a voz de Deus na obediência.
Então, assim, você é forjado o tempo todo quando você está num propósito. Então, eu entendo que o que eu exerço lá fora e exerço na igreja é um propósito de Deus. Ele colocou um sonho no meu coração de ser professora. Sim. Muito mais do que secular, uma professora para ensinar as pessoas dele mesmo, do Senhor. Sim. E eu sou muito feliz fazendo isso. Sim. Assim, para mim é a realização de um sonho mesmo. Que lindo. Lindo ver o cuidado de Deus, né? O quanto Ele cuida de todas as coisas, como você falou, né? Você foi forjada, você teve em lugares que foram importantes você estar, foram ruins, mas foram importantes você estar ali para que Deus te trouxesse aqui até onde você está hoje, né? E que bênção. Sol, para você eu queria saber como foi assumir uma posição de gerência, né? Em uma grande loja, com tantas responsabilidades, sem negligenciar, né, a sua família e a sua fé. Olha, Carol, não foi fácil, né? Eu iniciei na empresa que eu estou hoje há 17 anos. E eu lembro que lá no comecinho, imagine só, uma empresa, uma loja de departamentos dentro de um shopping, onde todo mundo fala, trabalhar em shopping você não tem vida, né? Muitas pessoas falavam assim, você não vai conseguir ir para a igreja porque você trabalha no shopping, né? Você trabalha domingo a domingo. E o fato de estar trabalhando dentro de um shopping, dentro de uma grande empresa, nunca fez com que eu deixasse de estar atuante na igreja, né? Eu nunca negligenciei a minha fé. Eu sempre procurei estar ali com a minha fé diante de Deus, né? Estar envolvida na obra, participativa. Então eu acho que isso me ajudou muito, né? Eu iniciei na empresa como assistente de loja, né? 3 anos após eu fui promovida para supervisão. E eu acho que nessa primeira promoção foi o período mais difícil da minha vida, né? Onde eu fui mais provada, né? A primeira loja que eu assumi, durante uma semana, eu chegava em casa todos os dias chorando. E eu falava, Senhor, o que é isso que eu estou vivendo? Eu não quero isso para minha vida. É muito difícil, porque eu não me achava capaz, né? Mas quando eu parava para orar, eu me fortalecia, né? Eu sentia que Deus estava me fortalecendo, então isso me ajudava muito. Passada essa primeira semana, as coisas começaram a fluir, né? Eu peguei uma equipe muito difícil, era uma loja de 3 pisos e a minha equipe era a mais difícil. Era a equipe que não entregava resultado nenhum, era a equipe que muitas vezes eu chegava para cumprimentar, eles viravam as costas e não falavam comigo. Então aquilo acabava comigo, né? Eu sempre fui muito comunicativa, eu queria abraçar, eu queria cumprimentar, né? E eu não tinha isso da equipe, então foi difícil nesse começo. Porém, com o tempo, orando muito, eu me lembro que às vezes eu chegava na igreja, aí eu subia para a salinha para ficar com as crianças, aí terminava, eu começava a orar e eu começava a chorar, né? E uma vez a pastora subiu e orou comigo e falou assim, olha, se você está lá é porque Deus te capacitou. E passado um tempo, eu troquei de loja. Quando eu saí dessa loja, que foi a loja mais difícil que eu já trabalhei, meus maiores desafios, eu saí deixando uma equipe que entregava o melhor resultado, né? A melhor equipe, aquela equipe que todo mundo queria trabalhar. E eu sempre falei, inclusive em púlpito na igreja, que não era por minha capacidade, porque eu não tenho capacidade nenhuma, né? Eu acho que Deus, em todo o tempo, Ele foi muito bom comigo, né? Ele conseguiu fazer com que eu conseguisse alcançar aqueles objetivos. Então, assim, isso foi muito importante, sempre colocar Deus à frente. Eu não tenho capacidade, eu não sou capaz, por mim mesma eu não sou. Mas quando a gente coloca Deus à frente, tudo flui. Né? Então, assim, colocando Deus à frente, mesmo sendo uma loja, departamento e tudo mais, a gente consegue. Né? Hoje eu estou como gerente de uma outra loja e as coisas fluem. Né? É difícil equilibrar? Mas as coisas fluem. Sempre mantendo Deus à frente. Amém, amém. É o mais importante, né? A gente, por nós, é o que você falou, né? Por nós, a gente só enxerga a nossa incapacidade, né? Exatamente. Mas aí vem Deus para mostrar que com Ele a gente é tudo, com Ele a gente pode tudo, e com Ele à nossa frente vai dar tudo certo. E sempre dá, né? A gente pode ter desafios, mas nos apegando a Ele, tudo fica mais fácil e melhor, né? E estar inserida em um ambiente profissional secular, seja qual for o ramo de atuação, é sempre um desafio para nós cristãos, né? Paty, eu queria saber quais são os maiores desafios que você enfrenta em uma escola pública, especialmente sendo mulher cristã. Então, o grande desafio é você, no meu caso, ser posicionada, mas não ser afrontosa.
Porque é difícil para as pessoas, nós temos o hábito de julgar, não somos o martelo do mundo, mas é natural do ser humano já olhar uma situação e já pôr o olho de julgamento, ainda mais a partir daquilo que a gente acredita da nossa fé. Então, dentro do meu local de trabalho, eu ser posicionada, as pessoas sabem quem eu sou em Cristo, sabem o que eu acredito, conhecem a minha fé, mas eu não afronto elas com isso, porque eu preciso atraí-las para Jesus. O meu lema, eu já falei, já preguei sobre isso, talvez eu seja a única Bíblia que as pessoas vão ler. E aí não é discurso, é atitude, é ação, é acolhimento. Então, se posicionar diante daquilo que você está vendo, como cristã, mas não afrontar as pessoas, né? Tem algo que eu até comentei com a Sol antes da gente começar. Para mim é um lema: o certo é o certo, ainda que ninguém faça. O errado é errado, ainda que todo mundo faça. A gente vive cercado de leis que garantem isso e aquilo e que confrontam e afrontam a nossa fé. Mas nós não podemos fazer igual lá fora. Então, continuar fazendo certo, ainda que ninguém esteja fazendo, mas sem afrontar aquele, dizendo que há um caminho para que a pessoa possa conhecer algo melhor do que aquilo, é o meu papel. E isso é um desafio diário. E o outro desafio é você não se, também não ser influenciado pelo que está acontecendo lá, mas ser um influenciador daquilo que é de Deus. E isso é desafio, porque é fácil você estar rindo com as pessoas sobre uma coisa que não condiz com aquilo que é de Deus. Sim. É fácil sentar à roda dos escarnecedores. O difícil é você não querer a roda, porque ela é muito sutil, ela não é escancarada, né? Porque o pecado, ele é leve. Ele não vem pintado de coisas ruins, né? Ele parece bonito. Sim. As coisas vêm bem pintadinhas, bem bonitinha. E é fácil chegar perto dele. Então, o desafio é você não ser influenciado por esse ambiente e se manter posicionado naquilo que você acredita. Amém. E como que você lida com situações de conflito, pressões externas ou questões que muitas das vezes vão contra os seus princípios cristãos? Então, exatamente sendo posicionada. Eu quero contar o que aconteceu comigo numa das escolas que eu trabalhei. E eu vou trazer um assunto que é polêmico para as pessoas, né? O tal do Halloween, né? As escolas públicas, principalmente, elas acham lindo comemorar a festa do Halloween, porque tem o ensino da língua inglesa e trazem uma cultura que não é nossa, mas que acabou. As escolas de inglês trouxeram isso para o Brasil de alguma forma e isso entrou nas escolas de modo geral. A pública, eu digo, porque é o meu ambiente. E aí eu trabalho na vice-direção, eu faço as compras, eu faço andar os projetos da escola, ali em tudo que tem que acontecer, eu vou costurando as coisas. E o Halloween, ele é um planejamento da escola. Eu não posso ir contra o planejamento que está posto, porque é uma gestão democrática, entendeu? Como funciona? Então, assim, é uma discussão de grupo, o grupo decide que vai ou não ter aquilo, e nessa escola que eu estava, não é o que acontece hoje, mas na escola que eu estava, as pessoas tinham isso, vamos comemorar o Halloween. Sim. E se você olhar umas fotos assim, é uma coisa pavorosa para mim, Sim. Mas eles faziam um grande espetáculo, porque as pessoas são criativas. E o meu papel, então, diante desse grupo de educadores, era dizer assim, foi o que eu fiz, vocês vão ter todo o material que vocês precisam para desempenhar esse projeto, para que desenvolva o projeto, mas eu não estarei com vocês. E foi uma das coisas mais difíceis de fazer, porque eu sou aquela que estou em tudo, eu vou à frente. E foi difícil colocar para esse grupo, dentro do que eu acredito, isso não me serve. E quando tem uma festa de carnaval que elas querem comemorar, eu não participo. Quando é o Halloween, eu preparo tudo, eu compro material porque é o meu trabalho e eu preciso fazer acontecer. E aí, nessa questão do Halloween, a gente teve uma reunião final, onde tinha que prestar conta do que foi comprado, e uma das professoras levantou no meio de todo mundo e disse assim, eu tenho uma queixa a fazer, e não cabia naquele lugar, mas a minha diretora, muito democrática, falou, pode falar. E ela disse assim, eu quero dizer que a vice-diretora dessa escola não participa dos eventos da escola. Aí a minha diretora, que não é evangélica, mas ela é católica, ela falou, então, com a professora, qual é
em qual ela não participa? Porque ela tá em tudo, ela compra, ela resolve, ela vai, ela faz. Ela falou do Halloween, ela não apareceu em nem nada que a gente apresentou. Aí ela virou, mas ela é crente, ela já deixou isso claro. Então, assim, você vê que as pessoas, elas enxergam você, o seu posicionamento. Então, você vai enfrentar os problemas dentro da escola, mas quando você é posicionado sem brigar, mas você diz, olha, isso até aqui dá para eu ir, até aqui não cabe ao que eu acredito. Sim. Então, existe isso dentro da escola, assim, e eu enfrento dessa forma, com clareza, transparência, mas também, como eu disse inicialmente, sem afrontar as pessoas, dizer, olha, isso não cabe para mim, mas continua aí onde você tá, que eu tô fazendo a minha parte e você a sua. Além de tudo, você tem que ter sabedoria, né? Porque exatamente para lidar contra os ataques, contra as oposições que você vai enfrentar pelas suas decisões baseadas nos seus princípios. E sem se ofender, né? Eu ouvi uma pastora falando, e eu tenho buscado, não que eu tenha chegado neste lugar, mas ela fala assim, o nome dela é pastora Moana, e ela diz assim, que a mulher madura e cristã, eu acho que tem que colocar o cristã na frente, ela não se ofende, ela não ofende e ela não se defende. Porque ela está em Cristo, então ela não vai se ofender porque se é pela causa de Cristo, ela não vai ofender porque é a causa de Cristo, e ela não vai se defender porque quem é a defesa dela é Cristo. Então, é assim que eu estou tentando pautar a minha vida. Sim, é nesse lugar que a gente tem que estar, né? Sol, e no setor de varejo e moda, há muitas cobranças por resultados, né? A gente imagina aí, né, o quanto a gente tem que estar, vocês devem ter que buscar por resultado e meta, quanto todas as situações, né, tem tanta pressão ali. Como que é ser cristã nesse ambiente? Eu falo que não é fácil. Muitas vezes a meta vem, e são metas altas, altíssimas, e às vezes a gente fala assim, eu não vou conseguir. Né? Ou pior, né? Surge aquele jeitinho que todo mundo quer dar, né? Mas eu, até como cristã, eu sempre procuro pautar a minha vida na palavra de Deus. Sim. Então, muitas vezes a gente deixou sim de entregar resultado porque a gente estava fazendo certo. Eu não vou negligenciar minha fé para entregar um resultado. Né? E eu sempre ensinei isso para os meus colaboradores. Né? A gente não pode entregar um resultado que vai contra os nossos valores. Né? Então eu sempre procurei mostrar isso, deixar muito claro. Né? Muitas vezes a gente não pode, eu não posso, né? Por exemplo, eu estou no meio corporativo, eu não posso ficar falando claramente da palavra de Deus. Mas através do nosso jeito, do nosso testemunho, as pessoas enxergam. Né? Então muitas vezes eles falam, não faz isso, a chefe não gosta, se você fizer isso vai dar ruim. Então já chegam antes, né, para evitar algum problema. Sim. Mas sempre procurando ali fazer o certo. Mas sempre tem aqueles que querem dar um jeitinho. Mas esse a gente acaba conversando, trazendo o que é certo, mostrando os valores, né? Porque não é resultado a qualquer custo, né? E isso jamais eu vou aceitar. Né? Algo que vai contra a minha fé, contra os valores que eu acredito. Sim, sim. Sol, e já houve momentos em que você precisou tomar uma decisão difícil para não comprometer a sua fé? Já, várias vezes, Carol. Muitas vezes nós temos que tomar decisões difíceis, né, para não comprometer a nossa fé. Porque assim, eu acredito muito nos meus valores, né, nos meus princípios, então eu não vou aceitar uma promoção, ou eu não vou aceitar entregar uma meta dando um jeitinho, sabe? Um jeitinho mais fácil. Sempre tem um caminho mais fácil. Mas é nesse momento que a gente tem que se posicionar como cristão, né? E também ser um exemplo para os outros. Porque muitas vezes é isso que eles estão esperando que você faça. Então eu sempre procurei ser exemplo para minha equipe. Né? Então eu acredito que eles olham para mim hoje com um olhar diferente. Então eles sempre pensam, se a gente fizer isso, vai dar ruim, a chefe não vai gostar. Eles já sabem o seu perfil, já sabem o meu perfil, o que você gosta, o que não, o que vai, né, o que vai afligir o seu princípio. Exatamente. Então eu sempre procuro fazer o que é correto, mostrar o que é correto. Se tiver que entregar a meta, a gente vai se esforçar e vai entregar. Agora, se for para entregar a qualquer custo, a gente prefere não entregar. A gente vai sofrer a consequência de não entregar um resultado, mas pelo menos eu vou ter ali a minha consciência tranquila, né? E vou ter a certeza de que eu não estou ferindo os princípios de Deus. Sim, sim. E
Tenha certeza que Deus vai estar trabalhando, né? Então, eu não entreguei aquela meta, mas Deus vai estar cuidando de todas as coisas e de tudo, né? Para que você não seja, de repente, prejudicada, ou você não seja, de alguma forma ali, né, com seus colaboradores prejudicados, seja lá no que for, né? E já aconteceu, sabe, Carol? É engraçado, outro dia eu estava em uma reunião, e aí falaram assim, olha, a loja que a Sol chega, ela traz resultado. Então eu troquei de loja recentemente e o resultado não estava vindo, estava difícil. Mas, e eu orando, eu sendo ali perseverante, e aí a gente foi descobrindo, sabe, que ali no meio da equipe também tinha algumas pessoas que eram cristãos, sabe? E aí muitas vezes eles falavam assim, Sol, o que você vai fazer na hora do intervalo? Eu falei assim, nada. Às vezes eu nem saio pro intervalo. Vamos orar? Tá acontecendo isso. Então eles acabam buscando, eles enxergam em você algo diferente, sim, né? Sim. Então isso é bem importante. Amém, que bênção. E como que vocês conseguem equilibrar o trabalho, a família e o serviço na igreja? É uma tarefa, né? Que demanda aí muitas vertentes. E como que vocês fazem aí para equilibrar tudo isso? Começa? Nossa, essa é difícil, hein? Olha, assim, não é novidade. Eu sou intensa em tudo que eu vou fazer. E acaba, às vezes, a gente, no início, atropelando, né? Você quer fazer coisas dentro da igreja, faz, e negligencia a família. Ou faz na família, né? E negligenciava na igreja e no trabalho e vice-versa. E nessa busca, regada à oração, eu entendi que não dá para ser só Marta ou só Maria. Então, olhando para a história de Marta e Maria, eu consegui entender no processo ali com Deus e sendo orientada. Uma coisa importante é que a gente precisa de orientação. Pastores, mulheres, homens que venham e te ajudam a enxergar isso de uma forma linear. Que você possa entender que você pode ser intenso em todos os espaços, entregar o seu melhor e cada um dentro da sua condição, mas que você tem que ter o equilíbrio que você está dizendo. Então, renunciar coisas desnecessárias e fazer aquilo que é certo. Então, eu entendi nesse processo que eu não preciso deixar de ser Marta para ser Maria e eu não preciso deixar de ser Maria para ser Marta. Que dá para fazer isso equilibrando. Eu estou lavando louça, eu estou orando. Eu estou servindo na igreja, eu posso estar orando. Eu estou orando a Deus me dar estratégia de como lidar com situações. Então, eu fui buscar na oração esse equilíbrio, de entender que dá para equilibrar. Que a minha intensidade, ela cabe, mas não cabe em todo lugar. Ela não cabe toda hora. Sim. E é muito difícil você ser contido. Porque quando você... principalmente eu, né? Olha a situação, eu já quero resolver. E aí você conseguir parar, respirar, né? Cheira a florzinha só pra velhinha. Então, respira, deixa Deus falar agora sim, agora não. Começar a ouvir Deus. E eu acho que Maria, quando ela escolhe sentar aos pés de Jesus, ela senta e ela respira. E a gente às vezes não quer respirar. Né? Maria, quando ela senta ali, ela fala, eu dependo do Senhor. Então, se tem uma palavra que equilibra tudo isso, é a dependência de Deus. É você realmente fazer o que Marta fazia, mas você sendo Maria dependente totalmente do Senhor. Acho que é essa a minha... Se tem uma receita, acho que é essa. Ele vai dando as estratégias, né? Ele vai dando as saídas, ele vai capacitando, ele vai usando, ele vai, né? Você quer falar alguma coisa, Sol? Olha, Paty, te admiro muito, viu? Pra mim, gente, também admiro difícil, você, amiga. É muito difícil, sabe? Eu falo que eu aprendi recentemente a equilibrar. Eu sempre procurei estar na igreja, presente. A igreja é minha prioridade, né? Então, eu sempre procuro estar presente. No trabalho, eu sempre dei o meu melhor, assim, ó. Sempre fui muito intensa também no trabalho. E na minha família eu sempre procurei também dar o melhor. Só que em muitos momentos eu não estava enxergando que eu estava dando mais prioridade para o meu trabalho do que para minha família. Aí até um momento que eu fui levada para um vale. E aí Deus me trouxe muito isso. É importante estar trabalhando sim. O cargo que eu assumi é importante sim. Demanda muito. Demanda muito. Né? Hoje eu não bato ponto. Eu entro o horário que eu quero e eu saio o horário que eu quero. Porém, eu estava entrando
o horário que eu queria, mas eu estava saindo o horário que a minha família não queria. Então, muitas vezes eu passava 12, 13, 14, 15, 16 horas dentro de uma loja, né? E isso estava prejudicando a minha família, até ser levada para o vale. E quando eu fui parar no quarto de hospital, sozinha, eu vi que a loja continuou funcionando, continuou entregando resultado, porém a minha família estava sofrendo porque eu estava ausente, né? Então, nesse momento, eu acredito que foi um momento meu com Deus. Deus me levou lá para que eu enxergasse Sim. que a minha família assim, era muito mais importante. O trabalho é muito importante. A gente tem que saber equilibrar bem, né? Então, assim, quando eu saí daquele quarto de hospital, eu saí com uma outra visão, né? Então, assim, hoje é Deus, minha família. Eu tenho horário sim para entrar e eu tenho horário sim para sair. Sim. O que eu não fiz em 8 horas e 20, não adianta eu ficar 15, 16, 18 horas dentro da loja, que não vai fazer igual. Sim. Então, assim, hoje a prioridade é a minha família. Então, eu aprendi a equilibrar, eu acredito que na dor. Sim. Né, sabe, ter um equilíbrio melhor da minha vida. É isso. Ah, mas que bom que aprendeu, né? Aprendi. Teve que ser Foi na dolorido, dor, mas aprendeu, mas né? aprendi. E nada como Deus, né? Mais uma vez, para te levar para um lugar onde você precisava estar, ainda que em meio à dor, para te mostrar o que você deveria fazer, o que você tem. A casa estava desarrumada ali, o que a Sol precisava arrumar ali, né? Para que tudo voltasse a fluir e melhorar. Exatamente, Carol. Muitas vezes, quem está em uma posição de destaque, seja no trabalho, no ministério, é visto como alguém que está sempre feliz, sem problemas, capaz de dar conta de tudo. Que conselhos vocês dariam às mulheres cristãs que, ao contrário dessa imagem, sentem o peso de não conseguir dar conta de todas as responsabilidades? Vamos lá. Agora, irmãos, peguem uma folha, um lápis, que eu vou dar a receita para vocês de como você não vai se sentir assim. Não se compare. Você é único diante de Deus. O que eu tenho, como eu lido com isso, é dentro da vontade que Deus tem para mim e do propósito que Ele tem para mim. Diferente da Carol, que está ali apresentando, maravilhosa, plena, eu não ficaria ali. É o papel da Carol. A Sol na loja, desempenhando o que ela desempenha, o que ela faz, é o propósito de Deus para ela lá. No meu trabalho, o que eu faço é o propósito de Deus para mim. E Deus tem um propósito para cada uma de nós, ou para cada um de nós. O que a gente precisa entender é o que Ele nos dá de talento, não é para nós. É sempre a serviço do outro, amar o próximo com aquilo que Ele nos deu para fazer. Seja lavando a louça, seja servindo o café, seja limpando o banheiro ou servindo no altar. Né? Aonde você estiver, sendo a melhor dona de casa que você pode ser, ou a melhor gerente que você possa ser. Entender que eu preciso colocar tudo que Deus me deu à disposição dele. Então, se tem uma receita, primeiro, não se compare e peça a Deus para te orientar o que você vai fazer com o que ele te deu. Você vai se surpreender, porque a gente às vezes acha que não é capaz de nada e que só a Carol, tão linda, tão plena, que faz tudo, acontece, né? E aí você pode fazer talvez coisas mais extraordinárias. Sim. E que alcance tantas pessoas. Sim. Mas se colocando na mão de Deus. Ser também assim tratável, né? Nós precisamos ser tratáveis, ensináveis. Nós precisamos ser na mão de Deus, precisamos aprender com o Senhor e permitir que Ele nos modele aquilo que Ele precisa. Tenha certeza, Deus não errou quando Ele te fez. Ele te fez exatamente dessa forma, não tem erro no que Ele fez com você. A única coisa é que você tem que pegar tudo que Ele te deu e falar: é teu, Senhor, me mostra como fazer para te agradar, para te servir, para te obedecer. Então, para mim, a receita é essa. Amém. Anotei, tá? Ai, que bom, amiga. Eu acho que você coloca como não se comparar, e aí é que tá tudo, né? Porque muitas das vezes hoje, principalmente com a internet, com rede social, que a gente segue lá aquela pessoa que a gente nem conhece e a gente vê lá o que ela posta, a gente acha que aquilo ali é a vida dela e aparentemente ali ela dá conta de tudo, ela sabe ser mãe, ela sabe trabalhar, ela coloca a comida no filho, ela faz, ela acontece, e a gente acaba se colocando ali no lugar daquela mulher, se comparando ali àquela mulher, e
ali não é tudo, né? Ela tem a particularidade dela e você tem a sua, né? E também em outras situações, de repente na igreja, mas por que que eu não falo assim? Por que que eu não canto assim? Por que que eu não decoro assim, com essa delicadeza? Por que que eu não abraço como ela? Por que que... E Deus também te deu particularidades, Deus também te deu coisas que só cabem a você, que são especiais para você. Então, acho que quando você coloca essa questão do não se comparar, é tudo, né? Você é o princípio de tudo. A partir do momento que você não se compara, que você entende o seu lugar, que você entende para o que você foi chamada, que você entende que você também é especial em tudo que você faz, tudo fica melhor. Sol, e eu queria te perguntar que nem sempre a gente tem a oportunidade, né, de falar diretamente sobre Jesus ou pregar a sua palavra. Mas já houve situações em que você conseguiu ministrar as pessoas sem precisar mencionar explicitamente ali a sua religião? Você poderia compartilhar como foi essa experiência? Já sim, Carol. Assim que eu fui promovida, foi bem engraçado até. Eu fui treinar em uma loja e tinha um supervisor, que era o que estava me treinando, que ele, além de ser de uma outra religião, né, ele tinha outros princípios. E eu me lembro que tudo ele me tocava. Tudo que eu fazia para ele, mesmo eu sabendo que estava certo, para ele estava errado. Só que as pessoas em volta estavam vendo. Então, assim, teve oportunidades que eu poderia ter desmentido ele, mas eu procurei ficar calma, eu procurei agir em amor, em paz, né? Teve oportunidades que eu poderia ter atacado, que eu poderia ter me aparecido mais, mas não, eu sempre procurei ali respeitar, né? Falar do amor, com carinho, com cuidado, e eu acho que as pessoas enxergavam isso. E aí muitas vezes depois, as pessoas chegavam e falavam assim: meu, como você conseguiu? Eu falei: conseguiu o quê? Ah, não, se fosse eu, já tinha xingado, já tinha brigado. Eu falei: gente, mas não faz parte do meu princípio, tá tudo bem, né? A verdade sempre aparece. Sim. E eu lembro que ele sempre falava assim: você nunca vai chegar a lugar nenhum desse seu jeitinho aí, crente. Ainda falava assim pra mim. Porque ele queria que eu atacasse ele, mas não faz parte do meu princípio. Eu nunca precisei ficar escancarando como ele fazia, sabe? Então, assim, as pessoas viam, enxergavam que tinha alguma coisa diferente, né? Outro dia foi engraçado, que quando eu assumi essa loja que eu estou agora, que é recente, teve um colaborador que chegou em mim e falou assim: com licença, ele é todo educado, né? Ele falou assim: com licença, posso te fazer uma pergunta? Aí eu falei: pode, Lu, pode fazer. Aí ele falou assim: a irmã é crente, né? Aí eu falei: sou sim. Aí ele: a paz de Deus. Eu falei: a paz, amém. Aí ele falou assim: quem tem paz dá paz. Dá pra ver na sua voz que você é diferente, né? Então, assim, é isso. É o jeito que a gente age, é o jeito que a gente fala, que a gente se expressa, que a gente cuida das pessoas, né? Muitas vezes a gente quer dar conta de tudo, a gente quer fazer tudo, mas se não der, não tem problema, né? Vamos cuidar do que está ali ao nosso alcance, vamos fazer o que está ao nosso alcance. Sim, sim. E vocês já sentiram que a postura cristã de vocês influenciou positivamente colegas ou liderados no ambiente de trabalho? Ai, sim. Eu tenho uma amiga que vocês conhecem, e eu vou falar o nome dela, que ela vai depois ficar muito orgulhosa. Ela chama Patrícia, minha xará, entre outras pessoas, assim. E eu trabalhei, quem conhece a Patrícia sabe como ela era um ser, assim, diferente. E ela falava assim: eu não aguento ser que nem você, vai lá atender que eu não vou atender, não vou dar conta disso. Aquela pessoa. E ela era muito brava, ela estava muito insatisfeita com muitas coisas na vida dela. E eu ali tratando com ela, do meu jeito de lidar com as pessoas, ela falava: como é que você aguenta? Eu não aguento isso. E aí hoje a Patrícia está ministrando a palavra, ela está na igreja, ela está servindo a Deus, a família dela está servindo. E eu fico tão feliz de ver, e ela fala assim: você é minha mãezinha, que você me ajudou. Eu não fiz nada, eu só fui aquilo que a Sol está falando. Eu estava ali fazendo exatamente isso, sendo a cristã que eu sou, tentando atender tanto ela naquele nervoso todo, quanto as pessoas que estavam ali, equilibrando isso, sem ofender, sem afrontar. E
E ela chegava perto de mim, quando ela me dava a oportunidade, eu falava da palavra, eu trazia ela aqui, ela frequentou um pouco com a gente, ela ia em casa, eu acolhia a dor dela. E assim como eu fui acolhida na minha dor, né? Porque a gente tem, eu falo que eu faço, mas tudo que eu entrego, eu recebi demais das pessoas, né? Eu sou muito grata às pessoas. E aí com a Paty, hoje ela tá, um beijo, Paty, você vai assistir esse episódio, eu faço essa homenagem para você, que me enche de alegria saber que essa moça está ganhando pessoas para o céu. Mas esse começou lá num trabalho, onde a gente acolhe, sem brigar, você tá errado ou se você tá certa. Vem cá, mas vamos fazer assim? Vamos fazer dessa forma? E esse jeito de você ser você que faz com que a pessoa enxergue Jesus em você. Sim. E ela quer, poxa, eu também quero esse diferencial, eu quero ter essa paz, que as pessoas, elas vivem tantos conflitos, elas não têm uma paz. E elas falam, como é que pode? Você é muito paciente. E eu sou tão agitada, mas eu sou paciente. E aí é sendo forjado mesmo, né? O Senhor nos forja, porque eu não era, tá? Os meus filhos podem dizer que eu fui já bem diferente. Mas eu vejo assim esse ganho para Cristo. Entre outras pessoas, eu vejo a Paty um exemplo disso, do meu trabalho com o Senhor. Sim. Tá dando fruto e resultado. Amém, que bênção. Você estava falando e aí eu me lembrei de 2 testemunhos, né? Tem dois episódios, ou né, duas experiências que o Senhor me permitiu viver que marcaram a minha vida. Uma, eu ainda era colaboradora. Eu me lembro que na época o Ricardo ainda era meu namorado, ele tinha levado uma Bíblia e tinha deixado no provador da loja. E na hora que eu ia fazer o meu momento de provador, eu ficava lendo a Bíblia. E aí eu tinha uma amiga, que era minha melhor amiga ali na empresa, que ela falava assim, o que você está fazendo? Tem que ser crente, né? Eu falava assim, você não está fazendo nada aí, por que você não vem ler para aprender? E um belo dia eu me surpreendi com ela, abrindo a gaveta do provador e começou a ler. Então, passou um dia, 2, um mês, e ela começou a ler a Bíblia diariamente ali no provador da loja. E depois que ela terminava de ler, a gente ia almoçar, ela ficava me questionando. Mas por que disso? Mas Deus era muito bravo. Nossa, mas ele não deixou Moisés entrar na terra prometida. Não, mas Deus é mal. Porque ela não conhecia, ela estava aprendendo, então era tudo novo. Sim. Então ali eu vi a oportunidade, né, de evangelizá-la, né, de explicar, né, a palavra de Deus. Hoje, para a honra e glória do Senhor, né, ela está casada, ela é uma irmã em Cristo. Amém. Glória a Deus, que bênção. E muitas vezes ela me manda mensagem e a gente dá risada daquele tempo, né? Sim. Então, assim, foi uma experiência que marcou muito a minha vida, que ninguém gostava de fazer provador. Mas, através daquela Bíblia que estava ali no provador, todo mundo queria fazer 1 hora de provador, porque era o momento que a gente tinha ali para estar estudando a palavra de Deus, né? Muitas vezes a gente ia para dentro do provador, começava a orar, e era muito bom, foi um tempo muito bom. Uma outra experiência que marcou muito a minha vida, e tem uma irmã em Cristo aqui na igreja que conhece o testemunho dessa pessoa, que trabalhou comigo também lá na empresa, mas era de um rapaz, e ele se perdeu por um tempo, né, fez coisas absurdas com o próprio corpo, contra a família, e muitas vezes quando ele vinha conversar comigo, eu repreendia ele, né, então eu falava do amor de Deus sobre a vida dele, porque que ele estava fazendo aquilo com o corpo dele, que o corpo dele era o templo do Espírito Santo, né, que ele não, e eu falava, e ele ficava às vezes bravo comigo, mas ele ouvia às vezes também, sabe, e aí um certo dia ele chegou chorando e começou a falar que Deus tinha falado com ele, que tinha sonhado, alguma coisa do tipo. E passado um tempo, ele voltou para a igreja, né, deixou aquela vida errada, voltou a congregar, e foi uma alegria muito grande, né? E eu lembro que ele deu um testemunho na igreja dele, e depois ele me mandou, porque eles imprimiram, sabe, um folheto com o testemunho dele, e ele mencionava. Então aquilo assim marcou demais a minha vida, saber que eu pude ajudar uma pessoa. Sim. Eu não, na verdade Deus usou a minha vida, né? Porque a gente não tem capacidade nenhuma, mas Deus usa,
né? Sim, Então, ele nos usa, né? Ele exatamente nos coloca em lugares, nos coloca em situações, nos dá estratégias para exatamente levar, né, a palavra dele através das nossas atitudes só, muitas vezes. Não precisa ser através daquilo que a gente fala, mas através somente das nossas atitudes. Ele traz pessoas também, né, para perto dele. Tem uma coisa que é importante, né? Eu trabalho numa escola e eu tenho todo tipo de gente, seja... É de todo tipo mesmo. A escola pública é o que a lei diz, é a escola para todos, e aí não tem discriminação. E uma das coisas que as pessoas falam para mim, e assim, eu não tinha essa consciência, eu passei a ter essa consciência de um tempo para cá, que eu tinha o melhor abraço do mundo, mas porque é um abraço de Deus, é sem questionamento. Então as pessoas, elas me procuram para contar coisas. Elas esperam às vezes a minha diretora ir embora e falam, eu queria tanto falar com você, eu preciso falar com você. E eu paro, deixo elas falarem, e muitas vezes eu não falo nada. Aí eu só abraço, a gente chora, eu oro, peço se você quer que eu ore junto. Muitas vezes me levam para dentro da cozinha ou do banheiro para eu orar, ore por mim. E pessoas que não professam a mesma fé que a gente. Então, a gente vê como Deus ele se revela através das nossas atitudes. E para mim isso é muito maravilhoso saber que eu posso ser um instrumento no meu local de trabalho, na minha casa, para estar orando e abençoando pessoas, ainda que seja com um único abraço. Um abraço sem julgamento, sem questionamento, deixando o trabalhar de Deus para a vida delas. Então, é isso. Um privilégio, né? É um privilégio, uma bênção. É emocionante. Poder ser esse canal, né? Sim. De bênção na vida das pessoas. Sim. E agora, para a parte final, eu queria fazer um bate-bola com vocês. Respostas rápidas. Um sentimento. Alegria. Gratidão. Um versículo que marcou a sua vida. João 3,16. Quer que eu fale ele? Eu falo. As crianças sabem de cor e salteado comigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para mim isso é o centro de toda a minha fé. Amém. Deus me amou, mas Ele me amou de tal maneira que Ele entregou tudo que Ele tinha. Por isso que para mim Deus assim tem que ser total, né? Eu tenho que ser total para Deus. Amém, que bênção. Jeremias 29:11. Quer que eu fale também? Se você quiser. Se você quiser. Diz assim, é um versículo que marcou muito a minha vida, foi excepcional e eu recebi em um momento que eu estava no hospital pela pastora. E eu nunca mais me esqueci, sempre levo isso comigo, né? Porque eu sei bem os pensamentos que tenho para vocês, né? Pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. Amém. Amém. E um louvor? A sombra do Altíssimo. Por amor, do Fernandinho. Em sua vida, Deus é? Tudo. Grandioso. O que uma mulher cristã não pode deixar de ser? Ela não pode deixar de ser a mulher virtuosa, a mulher que confia, a mulher que entrega a sua vida a Jesus, a mulher que sabe que Ele é a sua prioridade, é a entrega. Ela não pode deixar. Ela tem que confiar todo dia. Amém. Uma mulher de oração. Amém, importante. Bom, é isso. Eu agradeço muito pela presença de vocês, pelos desafios superados. Eu sei que estar aqui de frente para a câmera, né? A gente que é mais tímida ali sofre um pouquinho, mas vocês fizeram isso mais uma vez com bravura, mostrando aí a riqueza que são vocês, pelos testemunhos, pelas histórias. E eu sou muito grata por tê-las em minha vida, por tê-las aqui como convidadas nesse episódio. Vocês enriqueceram mais ainda. Muito obrigada. E nós temos aqui uma lembrança do nosso podcast. Essa é pra Paty. Ai, que com muito linda. amor e carinho, agradecimento por toda a dedicação, por todo o amor empenhado nesse trabalho. Obrigada. Pelo Adorei. cuidado, pelos recursos, por tudo, pela idealização desse projeto. Foi muito importante a sua participação hoje aqui, né, de frente para as câmeras, mas você que fez tudo ali atrás também, nos bastidores, nos ajudando com tudo isso. Muito obrigado. E a Sol, um mimo para você. Um agradecimento, obrigada pela sua participação. Eu amo vocês. Deus abençoe.
E agora eu queria dar um espaço para a Paty, que tem algumas considerações e alguns agradecimentos. Vamos lá. Então, a Sol segura para mim um pouquinho. Eu posso ler lá, por favor. Antes de mais nada, né? A gente fez lembrancinha para as nossas participantes e a nossa apresentadora tão linda tava esperando dela, eu acho. Ela ficou assim, tipo, não vou ganhar uma dessa, então tem uma para Carol. Obrigada, eu ia ficar chateada se não. A gente pensou na Carol. Assim, eu fico emocionada, sabe? É uma emoção para mim. É de coração, de verdade, que eu preciso agradecer a cada um que colaborou. Porque para acontecer isso na frente das câmeras, que vai para estar filmado, tudo gravado e bonitinho, que parece que não tem erro, que não aconteceu nada, teve gente que veio aqui e preparou um cenário. Teve a maquiagem, ó, obrigada, Aline, tô maravilhosa hoje, que se preocupou com isso, com o figurino, se preocupou com a produção, com a direção, com a sonoplastia, teve quem cuidou do som, pensar no espaço, no texto, roteiro, né? Teve, assim, pensar nos convidados para estar aqui. Então, assim, eu agradeço, porque o trabalho foi feito por excelência. Foi muito mais do que eu pensei que, na verdade, né, Carol, você fala, eu idealizei esse projeto. Não foi assim. Eu tive uma ideia, um start, e aí ele ganhou uma proporção porque ele encontrou vocês. Sabe quando você põe uma semente, a semente cresce? Porque ela encontrou pessoas que se permitiram fazer um trabalho por excelência, se dispuseram de coração, dedicaram tempo, dedicaram a criatividade, tempo de oração. Não é só o tempo de você vir aqui fazer, mas existe todo um trabalho, e ainda vai ter, porque eu tô sabendo que o negócio tá difícil de fazer toda ali, né? A edição, é todo um trabalho muito pensado. A gente fala, vamos fazer, não é simples, não há simplicidade no trabalho. Então eu quero agradecer, assim, de coração, a todos. E eu vou dar nomes iniciais aqui, porque a gente teve, né, além da Carol, apresentadora maravilhosa, a gente teve a Aline e a Camila, que cuidaram aí de decoração, organizaram, ficaram ali junto com os meninos no som. E a Aline ainda foi maquiadora, tipo, ela faz multifunções aqui, ela é multitarefas, né? Aí a gente tem ali o Thiago, que cuida dessa parte da sonoplastia, junto com o Léo ali nessa produção, nessa organização. A direção do Léo, o roteiro do Léo, ele vai lá, ele pensa o que vai falar, o que não vai. Eu imagino que deve ser uma coisa que ninguém dorme, né? Porque além disso, eles continuam trabalhando, porque ninguém pegou folga também, né? Que as pessoas estão trabalhando nos seus trabalhos, desempenhando os seus papéis dentro da igreja, que tem ministério, palavra, cuidar de som, filho, que assim, tá dormindo já a criança? Já? Não, né? Tem as crianças, a vida acontece fora desse espaço. E eu louvo a Deus por vocês, por tudo que foi feito, pelas meninas que vieram embelezar com a música, né? Vieram as cantoras, a tecladista. Então, assim, tudo que foi feito, foi pensado, o meu coração só se alegra. E eles pensam que vão ficar sem lembrancinha, mas eles não vão. Vem cá, Thiago e Léo, eu quero que vocês estejam na frente das câmeras. Vem, agora tem que vir, porque vocês também vão ser presenteados, viu, gente? Tô fugindo ao protocolo. Mas eu quero agradecer de coração. Agora, olha para a câmera lá, vai lá, baixa aqui para fazer. Isso, muito bem, obrigada por tudo que vocês fizeram e ainda vão fazer, né? Porque o trabalho não para aqui, a gente sabe. E para mais, o que eu quero deixar claro, né, que eu reconheço o empenho de vocês. E eu sei que esse trabalho ele não foi feito para entretenimento somente. Ele vai alcançar, ele vai abençoar vidas, seja das mulheres, dos homens, de quem estiver assistindo. Eu tenho certeza que a mão de Deus vai te alcançar através de tudo que foi dito aqui nesses dias de podcast. Os testemunhos podem edificar a sua vida e você se entender como amado do Senhor. Então eu louvo a Deus por tudo que foi feito até aqui e que você receba isso como algo precioso na sua vida, um presente de Deus para você que está assistindo. Eu fico muito, muito feliz, eu sou muito grata. Eu só louvo a Deus por tudo até aqui. Obrigada, viu? Amém. E pra gente finalizar, eu queria que a Sol fizesse uma oração para que as mulheres sejam alcançadas e sejam abençoadas através desse episódio. Pode ser? Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eu te louvo,
Eu te agradeço, Senhor, por essa rica oportunidade de estarmos aqui, Senhor, podendo compartilhar um pouquinho das nossas experiências, um pouquinho dos nossos testemunhos. E eu te peço, Senhor, que o Senhor alcance vidas, que vidas sejam impactadas através do testemunho, através, Senhor amado, desse lindo projeto que foi idealizado com certeza primeiro no seu coração. Amém. Eu agradeço, Senhor, pela vida do Leonardo, pela vida da Carol, pela vida do Tiago, da Patrícia, de todos aqueles, Senhor, que estiveram à frente ou por trás, Senhor amado, também desse projeto. Que as pessoas, que as mulheres que assistirem, elas sejam impactadas, elas sejam, Senhor amado, tocadas pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, e que elas saibam, Senhor, que o Senhor está à frente de tudo, que elas possam confiar em tudo, Senhor, colocando o Senhor sempre em primeiro lugar. Amém. Nós oramos, Senhor, e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cante ao Cordeiro uma canção, e os anjos clamam, santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. Os anjos clamam, santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. E terminamos aqui o nosso último episódio do Elas Debaixo da Graça podcast. Que bom que você ficou até aqui com a gente. Desejo a todos uma excelente noite, Deus abençoe e até a próxima temporada. A mídia dessa igreja não é brincadeira.
Falando da minha vida, ao ouvirmos esse testemunho, podemos ter nossa esperança renovada. Corta. Gente. É isso. E o que você acabou de falar, você não pode falar. Tô nervosa. Vai logo. Eu olho pra onde quando a Carol estiver falando? Pra ela. Mas só tá falando na Carol só. Ai, gente, por que vocês não avisaram? Eu já tava toda tensa. Não tire o meu solinho do teclado, hein? Porque... É que... Dizer que és conosco, me derramar. Deixa, Léo, deixa. Aí deixa eu gravar de novo essa parte, a entrada. Só mais uma vez. Prometo que eu não vou errar. E é uma alegria recebermos a Solange. Boa noite, tudo bem? Eu preciso falar mais uma coisa? Precisava, né? Eu olhava a Carol ali, a Carol... Posso parar? Peraí, Léo. Boa noite, é um prazer incrível estar. Calma aí. Calma aí, não, é só um prazer estar aqui. Tá bom, vai. Vai. Você vai ter trabalho na edição. É isso. Boa noite, tudo bem? É um prazer inenarrável estar aqui com vocês. Tá gastando, amiga. Vem com a gente viver tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Corta.